realiza alguma obra, alguma coisa? Segunda pergunta: Deus precisa de nós? Deus precisa de você? Não precisa responder, não. Aí dentro você pode estar respondendo: será que eu sou necessário? A palavra do Senhor diz que Ele é Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Ele tem todo o poder. A Bíblia fala, a gente pode ler lá em Gênesis, que Ele criou todas as coisas, inclusive o homem. Ele criou todas as coisas que há no universo. E Ele precisou de ajuda? Não. Deus fez tudo só, porque Ele é Todo-Poderoso. Então Ele pode fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Só que esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos criou com propósitos e com tarefas a realizar. Você sabia disso? Que você nasceu com um propósito, com vários propósitos. Com propósitos para realizar aqui enquanto você estiver passando por essa terra, passando esses momentos aqui. Então, Deus Todo-Poderoso, Ele simplesmente escolheu, Ele resolveu nos escolher para realizar a sua obra. Não é um privilégio isso? Você se alegra com isso? Que privilégio! O Deus Todo-Poderoso que podia fazer tudo sozinho. Ele simplesmente disse: eu vou escolher pessoas para realizar a obra, para realizar os meus planos. Aleluia! A gente tem que se alegrar com isso. Deus é bom. Irmãos, quando um dia nós recebemos Jesus, não é verdade? Um dia você recebeu Jesus, todos receberam Jesus um dia. Quando nós aceitamos, então, o sacrifício de Jesus na cruz, o que é que a Bíblia diz? Que nós somos transportados, não é isso? Eu estava aqui no domínio do mal, no domínio de Satanás, eu fui transportado para um outro reino. Um reino de paz, um reino de luz, um reino onde eu sou livre. Antes eu era escravo, eu fazia o que Satanás queria. Hoje eu fui transportado para um reino de amor. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Entre aspas, né? Mas o Senhor nos deu a liberdade. Nós somos livres em Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz. E o melhor de tudo disso é que quando nós estávamos aqui e nós recebemos Jesus e fomos transportados para outro reino, nós automaticamente fomos promovidos. É tão bom quando a gente trabalha numa empresa, né? E aí você recebe a notícia do chefe: vem aqui, uma reunião aqui comigo. Você vai ser promovido. Você fica triste? Claro que não. Você está subindo, você está crescendo, você está sendo promovido. E nós fomos promovidos. Nós saímos do reino das trevas e nós fomos promovidos neste reino. Automaticamente. Sabe para que você foi promovido? Para ser cooperador de Deus. Você foi promovido a cooperador de Deus. Aleluia. Deus, por sua infinita graça, Ele resolveu isso. Ele escolheu, então, compartilhar conosco o privilégio de fazer grandes coisas na sua obra. Lá no Salmo 108, o salmista diz: em Deus faremos proezas. Sabe o que é proeza? É uma coisa demasiadamente difícil de ser realizada. Mas em Deus nós podemos fazer proezas. Aleluia! Aleluia! Somos cooperadores de Deus nesta obra. Amém? Você se alegra, eu me alegro muito. Porque eu posso cooperar com Deus para que o seu reino seja expandido nesta terra. Amém? Aleluia. Abre a palavra do Senhor em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. E nós vamos ler esse texto do versículo 1 ao 10. Amém? A palavra diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos?
Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Amém? Aleluia. A gente sabe que nesse texto Paulo escreve essa carta. Paulo era apóstolo, todos sabem aqui. E Paulo, ele fundava as igrejas, mas ele enviava. A gente tem várias cartas de Paulo às igrejas, porque ele ouvia falar do que estava acontecendo e ele orava pelas igrejas. Ele não simplesmente abandonava as igrejas. E é interessante porque nesse texto a gente observa que na igreja de Corinto estava havendo problemas, não é verdade? Pouco problema, grandes problemas. E um deles era divisão na igreja, partidarismo, preferências. As pessoas estavam preferindo Paulo, Apolo e outros. Cada um estava tomando partido por alguma pessoa ou alguém que estava falando ou liderando. E isso não pode haver na igreja, não é verdade? Isso havia no corpo de Cristo lá em Coríntios, mas não pode haver aqui na igreja hoje. Porque, irmãos, cada um tem uma função a exercer na igreja. Cada um, filho de Deus, faz parte da igreja, cooperador de Deus nesta obra. E é tão interessante porque Paulo, com toda sabedoria, no versículo 5 ele diz, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? E ele enfatiza bem, Paulo e Apolo são apenas servos. Só servem. Eles foram canais pelos quais a salvação chegou até eles. Não é verdade? Ele diz, só somos servos. E são servos que exerceram o ministério para o qual foram chamados. Porque ele enfatiza bem isso. É tão interessante a gente ver a humildade de Paulo. Irmãos, Paulo foi um grande homem que marcou a geração dele. Eu o admiro muito, é um exemplo para nós. Um homem que perseguia a igreja e se converteu, teve um encontro com Jesus e passou a ser perseguido. E como foi perseguido por causa de Cristo, não é verdade? Mas ele disse, eu sou apenas servo, cooperador de Deus. E mais à frente, e ele fala nos versículos seguintes que cada um fez sua parte, mas quem é o dono da obra? É o Senhor que é o dono da obra. É o Senhor que é o dono da obra. É o Deus do universo que nos escolheu para sermos seus servos, para fazermos parte desse plano, desta obra redentora. Ele é o dono da obra. Então nós somos apenas cooperadores. Apenas não. Muita coisa é ser cooperador de Deus, mas a obra é dele. Ele é o dono e Paulo tinha plena consciência disso. Por mais que ele trabalhasse, por mais que ele fizesse, por mais autoridade que ele tivesse aqui na terra, mas ele tinha consciência de que ele era apenas servo. Foi feito para servir. Não é verdade? Aleluia. No versículo 8, olha aí, por favor, ele diz assim: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Ele está querendo dizer, olha, qualquer um que realizar qualquer trabalho na obra do Senhor, ele tem que ter um só propósito. Não é para a sua glória, não é para aparecer, para seu nome ser engrandecido, mas é um só propósito. E sabia que haverá recompensa? Haverá recompensa, irmãos. Ele diz claramente, cada um que trabalhar, independente do que ele fizer na obra do Senhor, ele será recompensado por aquilo que ele fizer. Deus, ele é justo. Ele é um bom pagador.
Aleluia. Ele já nos deu tudo. E mesmo assim, Ele ainda nos dá mais coisas. Ele nos abençoa mais e mais. Amém? Aleluia. No versículo 9, ele fala então, ele chega para dizer, pois nós somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Você sabe o que significa cooperar? Cooperador significa ajudador, colaborador. E a gente tem então o prefixo co, que significa junto. Então, junto do operador. O operador é o que opera. Então, cooperador nada mais é do que aquele que está junto do que opera. E é Deus que opera tudo em nós, amém? Nós somos cooperadores, nós estamos juntos daquele que opera todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Que privilégio! Aleluia! Segue mais à frente aí na palavra, a carta dele continua, mas agora no capítulo 4, versículo 1, ele fala, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregado dos mistérios de Deus. O 2 fala, o que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Aleluia! Aleluia, que todos nos considerem servos de Cristo. E esses encarregados, ele requer então que sejamos fiéis. E a palavra fiel significa que cumpre os seus contratos, que é constante, que é perseverante. Aleluia, e esses somos nós, sabia? Aleluia, quando eu digo, pastor, eu vou para o evangelismo, eu estou firmando um contrato com ele, com o Senhor, mas também com a liderança. E eu sou fiel para cumprir isso. Aí tem pessoas que chegam na igreja e começam a cooperar e começam a trabalhar. E aí vem uma circunstância e vem o desânimo. Vem o desânimo, aí deixa de trabalhar e se acha inferior e acha que não é útil. E aí não persevera. Irmãos, isso não é fidelidade. E a palavra diz, os encarregados devem ser fiéis, perseverar trabalhando no Senhor, para o Senhor, na sua obra, porque haverá recompensa. Nós não trabalhamos por isso, nós trabalhamos por amor ao Senhor. Ninguém aqui é pago para isso, não é verdade? Eu cresci na igreja, e desde pequeno eu fui ensinado na igreja trabalhando. Passei por tudo que é canto, sempre trabalhando. Não porque recebia nada, a gente não recebe nada. Teoricamente, nós não recebemos financeiramente, mas nós amamos a obra do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. A gente vem, ensaia. Eu, particularmente, faço parte do grupo Louvor. A gente vem no sábado, a gente vem 1 hora antes do culto. O culto começa às 5, a gente está aqui às 4. Aí vem um culto, aí vem o segundo culto, depois vem a cantina. Da 11 horas a gente está aqui. Irmãos, é com muita alegria que nós fazemos isso. Porque a obra é do Senhor e nós somos cooperadores desta grande obra. Aleluia, aleluia. É tão interessante que quando a palavra fiel, o significado dela diz isso, está querendo dizer, é aquele que tem palavra. Disse, está dito. E hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade de encontrar pessoas assim com essa palavra, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, meu pai já vai fazer 81 anos agora, em outubro. E meu pai, às vezes, tomava uma decisão, porque ele é meio sanguíneo, aí tomava uma decisão no ímpeto. Aí chegava em casa e ia dizer à minha mãe, olha, eu fiz isso, e não era uma coisa boa para a gente. Financeiramente, às vezes. E minha mãe dizia, mas meu bem, como é que você fala para a pessoa um negócio desse? Isso não é bom. E aí começava a dizer, aí ele dizia, realmente, não foi um negócio legal não que eu fiz não. Mas eu já dei a minha palavra. E aí a gente tentando dizer, mas você assinou algum contrato, algum papel? Ele dizia, mas eu já dei a minha palavra. E isso que importa, não é verdade? Hoje em dia as pessoas registram no cartório, vão para o cartório, registra, lavra, o que seja. E às vezes tem que ir para a justiça para ser cumprido. Porque nem registrado em cartório as pessoas conseguem cumprir o que elas dizem. Irmãos, a gente precisa voltar. A gente precisa ter essas práticas de fidelidade com aquilo que nós falamos. Nós somos cooperadores de Deus na sua obra e precisamos ser fiéis naquilo que nós nos propusemos a fazer,
Ninguém é obrigado a trabalhar na igreja, mas se você diz, eu estou aqui, eu quero me envolver com isso, se envolve, se entrega ao Senhor. Amém? Aleluia. Abre, por favor, em Gálatas. Gálatas 1:10. Só voltando, só falando uma coisa, segura aí Gálatas, lá no versículo 5 de Coríntios 4, Paulo fala assim: Deus vê as intenções de coração e que um dia nossas obras serão provadas, não é verdade? Então nós precisamos trabalhar na obra do Senhor com as intenções certas. A gente tem que ter cuidado em relação a isso. Quais são as intenções do nosso coração em trabalhar para o Senhor? Independente do que eu estou fazendo, não necessariamente na igreja. Você não precisa ser cooperador do Senhor só na igreja, não. No dia a dia, nós podemos cooperar com a obra do Senhor. Mas quais são as nossas intenções de coração? Os pastores, nossos líderes de apartamentos, eles não sabem quais são as intenções do nosso coração. Mas Deus, Ele prova os nossos corações. E é Ele que nos aprova ou nos reprova. Afinal, Ele é o dono da obra, não é verdade? Então nós precisamos servir ao Senhor, fazer coisas para o Senhor, para a sua obra, com as intenções certas de coração. Aleluia. Gálatas 1:10, Paulo fala assim aos Gálatas: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo diz claramente aqui: eu sou servo de Cristo, então eu tenho que agradar a Deus. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, eu queria que você abrisse lá em Colossenses, vamos lá, manusear a palavra, afinal a gente está na escola, né? Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, ele falando ao povo de Colossos, ele disse: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aleluia, amém. Algumas pessoas, quando leem esse texto inicial que eu li, em Gálatas, elas podem até pensar: ah, mas eu tenho que agradar a Deus, não a homens. Isso é engano. Isso é engano de Satanás. Porque Deus, ele instituiu autoridade sobre nós. Você sabia disso? Cada líder de departamento aqui é uma autoridade. É um líder que nos guia, que nos orienta. Os pastores, os líderes de departamentos são nossos guias. Então, na verdade, o que Paulo estava querendo dizer era: vamos trabalhar aqui na terra, enquanto estivermos aqui na terra, fazendo como que para o Senhor, como se fosse Ele mesmo que estivesse aqui. E Ele está, não é verdade? A presença do Senhor está em nós, Ele está vendo as nossas obras diariamente, constantemente. Então ele diz: nós devemos fazer como para o Senhor e fazer de todo o coração. E é engraçado, eu estava estudando para ministrar, e a Elisa sempre participa dos meus estudos, ela gosta. E aí ela disse: deixa eu falar uma coisa, mãe. Eu digo: diga. Ela disse: tem que servir a Deus com alegria. Porque se for triste, você não está servindo de verdade. E é exatamente isso que uma criança de 6 anos, agora tem 6, né? Aprendeu na salinha de crianças. A gente tem que servir a Deus com alegria, porque se não for com alegria, irmãos, não está sendo de verdade. E Deus prova a intenção do seu coração. Não adianta você fazer uma cara de que tá tudo bem, tô feliz de estar aqui, por dentro, ai, que eu não queria estar aqui. Está perdendo seu tempo. Porque a gente tem que servir a Deus com inteireza de coração. Amém? Aleluia! Afinal de contas, eu volto a dizer, Ele é o dono da obra. Aleluia! E qual é a finalidade desta obra? Alguém pode dizer qual é a finalidade desta obra? Vidas. Salvar vidas, resgatar vidas do domínio das trevas para o domínio da luz,
do reino das trevas para o reino da luz. É essa a finalidade da obra. E nós somos cooperadores de Deus nesta obra, com esta finalidade de alcançar vidas. E a gente tem muitos exemplos aqui na igreja. Deixa eu situar você numa coisa. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Alguém ouve falar do Senhor de alguma forma no rádio, ou alguém fala dele, mas ele não se converte. A semente foi plantada, não é verdade? Como Paulo falou, eu reguei, eu plantei, o outro regou. E aí a pessoa vem visitar a igreja, ele não é crente, ele vem visitar a igreja. E aí ele vem meio aborrecido, com tanto problema, e aí ele estaciona o carro. E aí o pessoal do trânsito, né, Joel, com um sorriso aberto, abre a porta para ele e diz: glória a Deus, seja bem-vindo, você é especial, Jesus te ama. E aí ele já sai do carro assim, né? Já muda o comportamento, já fica mais animado. E aí ele chega ali na porta e tem um casal de diáconos, bem vestidos, bonitos, e dizem: a paz do Senhor, seja bem-vindo, tal, e anima. E aí ele entra, e aí tem uma água para ele beber ali, água limpinha, né? Um ar-condicionado. E aí ele chega tudo limpinho, alguém limpou para ele estar assim. Aí ele chega, um irmão abraça, seja bem-vindo e tal. Aí tem uma música sendo cantada aqui, um hino sendo entoado, bem tocado. As pessoas ensaiaram para estar aqui. E aí tem eu dirigindo, e aí vem o pastor, e o pastor ministra a palavra. Mas enquanto o pastor está ministrando, tem uma irmãzinha intercedendo. Uma, duas, vários irmãos intercedendo por aquela vida. E aí no final da pregação, aquela pessoa se converte ao Senhor. Você sabe que todos tiveram participação nessa salvação? Você sabe que o que você faz para o Senhor, você está sendo participante da salvação de vidas? Não é só o evangelista, aquele que prega, aquele que fala. Não. Todos têm participação. Ontem eu me alegrei tanto. A gente estava aqui no louvor, mas a gente viu as fotos do Viber, né? De 23 almas se renderam ao Senhor em Livramento ontem com um trabalho de evangelismo. E aí alguns foram só entregar o folheto, dar um abraço, uma palavra. Outros fizeram teatro e outro foi o mágico. Irmãos, todos receberão o galardão do Senhor. Todos têm a participação na salvação dessas 23 vidas. E você se alegra com isso? Afinal, é para isso que nós somos chamados. Fomos escolhidos para sermos cooperadores de Deus. E isso deve arder dentro de nós. Isso deve arder. E você é tão essencial nessa obra, sabia? Cada um de nós é essencial nessa obra. Por isso nós somos um corpo. Nosso corpo tem vários membros. Imagina se a gente perde o dedo midinho, seja do pé. Ele que nos dá o equilíbrio. A gente pensa assim, mas é tão pequenininho, eu acho que não vai fazer diferença não. Faz e muita diferença. Faz muita diferença. Para o corpo estar ajustado, tem que estar tudo legal, tudo bem colocado e tudo exercendo suas funções normalmente. E as coisas vão andar. Amém? Aleluia. Então, irmãos, a seara é muito grande. E ainda tem poucos trabalhadores. Então, se você ainda não tem cooperado com o Senhor na sua obra, saia dessa zona de conforto, essa zona de comodismo, eu não sou muito capaz, então eu não tenho muito o que fazer. Deus nos dotou de talentos. Deus dotou a sua igreja de muitos talentos. E você tem que exercer esses talentos na obra do Senhor. O seu talento pode ser escrever cartas. E endereçar para muitas pessoas, para pessoas conhecerem o plano de salvação, por você escrevendo, sabia? Eu participei de uma igreja que um dos ministérios era esse. A igreja tem 120 e tantos ministérios. É uma igreja muito grande, mas um dos ministérios era escrever cartas para pessoas. E eu sei que muitas pessoas foram salvas através dessas cartas. O seu ministério ou o seu talento pode ser tocar, cantar, ser diácono, qualquer coisa que você faça para o Senhor. Muitas vidas serão ganhas através disso. Amém? Então não deixa, não apaga, não mata o talento que o Senhor te deu. Aleluia! Se disponha para o Senhor. Seja um cooperador apaixonado pela obra.
Quem é casado aqui, eu sou casada há 10 anos e eu sei que quando a gente estava apaixonado, quando a gente está apaixonado, não é? Quando a gente está no início do namoro, aquela coisa apaixonado. Irmãos, paixão, eu fui atrás do significado. Paixão significa sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento e o pensamento. É muito forte, paixão. Outra coisa que diz que paixão é excesso de entusiasmo. E entusiasmo é ardor que impele você a fazer algo. Então, eu tenho que ser um cooperador apaixonado por essa obra. Apaixonado. E paixão é excesso de entusiasmo. Então, entusiasmo já é o ardor que me impele a fazer algo. E o excesso disso é muita coisa. É pipoco. Então, nós precisamos ser apaixonados e demonstrar alegria em fazer a obra do Senhor. Aleluia. Então, faça com alegria, sirva com alegria, qualquer que seja o seu trabalho. Na obra do Senhor, faça com muita alegria. Não por obrigação, não por escala, não porque o pastor pode pensar. Não. Faça como para o Senhor mesmo. Porque é Ele que é o nosso Senhor, amém? Ele que é o dono da obra, aleluia. 1 Pedro, abre lá na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, aleluia. Versículo 10 e 11. Pedro fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Ele nos chama para sermos seus cooperadores. E a Bíblia diz que Ele mesmo nos provê a força para servir. Aleluia. Ele nos provê a força para servir. Então, assim, o pessoal do evangelista estava aqui de 1h30 na igreja para sair. E chegaram mais ou menos umas 8 e pouco aqui no João Pessoa, não foi, pastor? Irmãos, foi a tarde toda de trabalho, de carrega coisa, de tira e tal. Estão aqui, alguns puderam estar aqui, mas alguns estavam ontem à noite aqui nos jovens. O que é isso? É força que provém do Senhor para a obra. É dele que vem a força para realizar a obra. Oh, Deus bom! Pense num patrão bom esse. Não é verdade? Deus é muito bom. E eu encontro na palavra, tem muitos exemplos de apaixonados pela obra do Senhor, mas a gente tem falado sobre algumas cartas dele e para mim um exemplo de serviço na palavra é Paulo. Para mim, eu acho que é o maior de todos. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo não servia a Deus em circunstâncias como as nossas, né? Ninguém nos perturbando, ninguém nos... Não, a gente trabalha tranquilo, livre, cada um vem, estaciona o carro, faz seu trabalho. Não eram essas as circunstâncias nas quais Paulo trabalhava. Ele disse, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi perseguido de todas as formas. Ele quase morre muitas vezes. Então, assim, não foram situações muito fáceis, mas ele se alegrava no Senhor. Sabe por quê? Porque o foco dele eram as vidas. Porque ele via vidas sendo salvas, igrejas sendo formadas, e ele fortalecia os irmãos. Irmãos, fiquem firmes no Senhor, porque quando vidas são salvas e chegam na igreja, a gente tem que trabalhar para que elas fiquem firmes. Não é verdade? Porque Satanás vai fazer de tudo para trazê-la de volta para o seu reino. Mas nós somos cooperadores também nisso, para que as pessoas se firmem. Então, se você pode ajudar pessoas novas, convertidas, faça isso. Chega junto, liga, estou sentindo sua falta. Faça alguma coisa para que as pessoas estejam aqui aprendendo, se fortalecendo, para que elas sejam canais também.
para conquistar vidas, sabe? Porque o céu está cheio de lugar, cheio de moradas. Jesus disse que tem muitas moradas, então tem muito lugar ainda para ser povoado. Amém? Muitas vidas sendo ceifadas, indo para o inferno. Então nós precisamos fazer algo e precisamos fortalecer essas pessoas que estão. Então Paulo, ele sofria tudo isso, mas ele, por amor a Cristo e a sua causa, ele permanecia firme. Aleluia. Abre em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Ele diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Irmãos, quem é que fica se alegrando com sofrimento? Eu me alegro com os meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Você sabe, eu falei que Deus nos deu talentos, não é verdade? Escuta isso que eu vou lhe falar agora. Deus te deu talentos. E talento é sinônimo de responsabilidade. Ele disse: Deus me confiou uma responsabilidade de pregar a palavra genuína, verdadeira. E ele disse: eu me alegro com os sofrimentos por causa de vocês, para que a igreja fique firme na palavra, inabalável. E isso alegrava o coração de Paulo. Isso é um exemplo, esse é um exemplo de serviço para nós. Um homem que servia a Deus, apesar de tudo que ele sofria, mas por amor à causa. Ele se alegrava com isso, em estar vendo a igreja crescendo e se fortalecendo. Aleluia. Volta um pouquinho, Filipenses capítulo 4. Primeiro, ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, amados. Mais uma vez ele fala para o povo de Filipos: vocês são minha alegria. Isso é exemplo de paixão por vidas. Esse é um exemplo, ele não tinha a vida dele por preciosa. Amém. Você tem tentado fazer isso? Colocar a sua vida à disposição do Senhor e não tê-la por preciosa? De fazer o que o Senhor lhe disser para fazer e estar disponível em qualquer momento. Aleluia. Aleluia. Algumas pessoas às vezes ficam pensando assim, mas eu não tenho tempo. É diferente, irmão. Quando alguém tem tempo para fazer a obra, quando não, eu não tenho tempo, eu trabalho de segunda a sábado, domingo é para descansar. Como eu falei antes, você não tem que ser cooperador do Senhor só aqui na igreja, trabalhando na igreja, ou tocando, ou cantando, ou pregando. Não. Você pode ser o cooperador de Deus no seu trabalho, você sabia? Quando você, como funcionário, é excelente, você faz a melhor forma de se trabalhar, o seu chefe olha e diz assim: epa, esse homem é diferente. Sabe por quê? Aí ele pensa assim: é porque ele é crente. Aí ele pensa assim: ah, esse tipo de crente eu quero ser, né? Então você está cooperando com Deus no seu trabalho, sendo excelente. E aí quando alguém chega para você e fala: ah, estou sofrendo e tal, e você dá uma palavra, dá um abraço, aquela pessoa se anima, você está sendo cooperador de Deus. Então você não tem que necessariamente estar trabalhando na igreja, mas se você tem tempo, você sabe disso, nós sabemos, nós temos consciência das 24 horas que temos diariamente. E às vezes nós nos colocamos numa zona de conforto, mas se você tem um tempo para servir ao Senhor na igreja, se dispõe. A gente tem muito trabalho a fazer na igreja, a realizar. Os pastores estão assim: oh Deus, manda mais servos, manda, né, pastor? Manda mais trabalhadores, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa. Então se dispõe, irmão. Se dispõe, você vai ver como a sua vida vai crescer, como você vai crescer, vai amadurecer no Senhor, porque vai trabalhar, vai ajudar. E a gente vendo todo o trabalho sendo feito, é tão gratificante, a gente se alegra tanto no Senhor, quando almas se convertem ao Senhor, porque essa é a finalidade da obra. Amém? Aleluia. E é tão interessante que
Como eu falei, nós somos recompensados pelo serviço que nós realizamos. E Deus, eu repito, Ele é um excelente patrão. Eu tive a oportunidade, eu queria dar um exemplo, eu tive a oportunidade de 2 anos ser patroa. Olha só. E eu fui patroa de uma excelente funcionária. Ela não está mais aqui conosco, né? Foi para Pernambuco, Jailma. Jailma era uma excelente funcionária. Foram 2 anos. E assim, e é excelente porque eu sei que estando perto de mim ou longe de mim, ela fazia a mesma coisa. Eu sei porque as pessoas falavam como ela trabalhava. Eu não estando presente, eu sabia, eu confiava no trabalho dela, porque ela buscava fazer com excelência. E eu realmente quero honrar a vida dela. Ela não está aqui, mas ela vai ouvir pelo YouTube. Eu vou dizer a ela, e ela sabe disso. E você sabe, irmãos, que ela recebia o salário dela, o salário da categoria, mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de abençoar a vida de Ailma, que alegria era no meu coração. Porque eu sabia que eu estava abençoando uma serva excelente. Uma funcionária exemplar. E é assim que nós precisamos ser no nosso dia a dia. Sabe? Para os não crentes olharem e dizerem, poxa, tudo que ele faz com excelência. E se nós fazemos com excelência no mundo secular, assim também e muito mais aqui na causa do Senhor, na obra do Senhor, sem relaxamento, sem sermos relapsos. Eu sei que às vezes temos situações que a gente não consegue dar conta, fisicamente falando. Neidinha sabe disso, né? Ela é nossa líder de louvor e às vezes a gente liga, Neidinha, olha, não consigo, hoje não vai dar. Ou então, tal dia não vai dar. Lógico, nós somos humanos, mas Deus vê a intenção do nosso coração. Não é aquele que diz, não, eu vou dar uma justificativa, mas no fundo não é justificativa. Deus sabe, não adianta querer enganar, né? Você está se enganando a si mesmo, não é verdade, amados? E realmente, se eu sou falha, e eu assim me alegrava tanto em poder abençoar a Jailma, além do que ela fazia, nem do que ela ganhava, eu podia abençoá-la. Imagina nosso Deus! Imagina o nosso Deus, um Deus bom. Então Ele recompensa você, não necessariamente somente com finanças, mas Ele recompensa com muita saúde, com livramentos, com alegria, família abençoada, salvação na sua casa. Isso é recompensa do Senhor aqui na terra, mas também haverá o galardão no céu, amém? Aleluia! Haverá grande galardão e nós seremos recompensados cada um por suas obras. Então, você não pode ficar pensando assim, não, mas eu trabalho. Se você pode trabalhar muito, irmãos, então trabalha, se envolve na obra do Senhor. Se envolve de coração, se entrega ao Senhor. Amém? Aleluia. A gente está terminando, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 58. Ele diz assim, Paulo fala assim, portanto, deixa eu ler o 57. Ele fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia. Outra versão fala assim, amados, sede firmes e constantes. Lembra? Fidelidade, constância, perseverança. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, glória! Aleluia! É da gente ficar saltitando de alegria, sabia? Tudo que eu faço para o Senhor. Eu essa noite eu fui, um exemplo, né? Eu me lembrei agora, eu fui tarde da noite ainda, fui fazer massa para os docinhos verdes, pastor. Eu digo, hoje vai ter docinho verde, porque o pastor gosta do docinho verde. E aí eu fazendo, eu digo, Senhor,
Eu tenho o talento de fazer o docinho verde e eu me alegro por fazer o docinho verde para o Senhor. É para a cantina, para os irmãos comprarem, separa o dinheiro para os irmãos comprarem, abençoar o congresso de louvor, que vai ser um pipoco aqui nessa terra, vai alcançar a cidade de João Pessoa, o estado da Paraíba, pessoas serão salvas, pessoas serão edificadas. Oh, amado, só um docinho verde. Mas é o que eu sei fazer. Então, o que você souber fazer, faz para o Senhor e faz com alegria. Amém? Aleluia. Nada de desânimo. Nada de desânimo. Porque o diabo, ele quer nos desanimar. Ele quer nos desanimar e dizer assim, eu estou trabalhando demais, eu estou cansado. Porque só eu, hein? Porque tudo o pastor pede para fazer. Ô, amado, não se desanima, se anima no Senhor. Se anima porque o dono da obra, ele é poderoso. Aleluia, aleluia. E por fim, abre Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aleluia. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Eis que venho sem demora. Eis que venho em breve. É um grande privilégio ser cooperador de Deus. Eu queria citar uma frase de uma ministração de Jane. Ela falou assim: qualquer coisa que fizermos para o Senhor gera um peso eterno de glória. Eterno de glória. Amém? Então sirvamos ao Senhor com alegria, se disponha ao Senhor. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, no evangelismo, no projeto social. Qualquer trabalho para o Senhor, faça com alegria, se disponha. Use os seus talentos, não enterre os seus talentos, mas use para o Senhor, amém? Se você já tem usado, intensifica isso. Intensifica isso com mais alegria, com mais ardor, com mais entusiasmo, com mais paixão. Aleluia, amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus é bom. Eu queria chamar o grupo de louvor e nós vamos cantar uma música que diz: Senhor, nós nascemos para te adorar, nós nascemos para te louvar, nascemos para te servir. E é isso, nós nascemos para isso. Nós vamos cantar e você vai cantar dizendo mesmo ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu, todo o meu corpo, tudo que eu sou, todos os meus talentos são para o Senhor, amém? Aleluia.